Bom dia a todos, aproveitando aqui as férias ainda. Bom, eu queria estar no sol do Brasil, mas não é possível, eu tô aqui passando frio na Holanda, nevando, já fui passear com os cachorros, a gente foi surpreso, né, com a quantidade de neve que caiu, mas enfim, tô aqui para falar do top 10 do World Fitness Project. Essa competição foi simplesmente maravilhosa, eu ainda tô pensando nela, e aqui vamos ver tudo o que eu achei de melhor nessa competição. Lembrando que é minha humilde opinião, tá certo? Então, bora lá. Tem muita coisa, fica até o final. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Bianca Sequiel, eu sou uma fãzona do CrossFit e pude estar lá na final do World Fitness Project em Copenhague. Foi muito, muito massa, foi uma experiência realmente assim a fazer de novo, porque eu tô doida pra ir de novo ano que vem, vai ser em Copenhague ainda. Então vamos lá. Ah, antes de outra coisa, isso aqui não é herpes, não. É porque a doidinha aqui veio passar férias na Holanda uma semana e aqui a gente tá num centro, se chama Center Park, e é bem legal pra criança, quando você tem criança, porque tem uma parte, é o Aquamundo, que tem uma parte de piscina, tem toboágua e tudo, tem muito brinquedo coberto, então mesmo quando tá fazendo frio, você pode levar suas crianças para brincar da piscina. O problema é que a cearense aqui não está acostumada com frio. Fui na piscina, saí fazendo 3 graus, assim, um frio desgraçado, e aí, assim, a garganta tá toda inflamada, o ouvido tá tudo inflamado, tá tudo papocado, então isso aqui é a febre da nordestina que não aguenta passar frio. Então, bora lá. Número 1 do meu top 10 é o local escolhido para essa competição. Olha, a cidade foi muito bem escolhida. Copenhague é uma cidade muito charmosa, muito bonitinha, tudo muito limpa. Parece que é a cidade mais limpa do mundo, né? E assim, as pessoas extremamente educadas, tudo muito funcional. O local que foi escolhido, a Bela Arena, era simplesmente gigantesco. E eles souberam aproveitar cada pedacinho, valorizando os atletas, assim, tinha um monte de painel gigantesco. A gente podia bater foto, tinha uns banners, né? Cada atleta tinha seu banner, tinha as fotos oficiais dos atletas, a galeria, então tudo muito bonito, tudo muito limpo, os banheiros em perfeito estado o dia todo. E a gente sabe assim que onde tem crossfiteiro, onde tem competição, todo mundo come muita proteína, a tendência é que no final do dia, nem no final do dia, né? O banheiro fica assim meio, mas não. Tudo perfeito, assim, eles trocando lixo todo o tempo, então foi tudo muito bem organizado, os horários foram cumpridos à risca, não teve atraso, então esse aí é meu ponto número 1, meu top número 1, o local que foi escolhido para essa final. O top 2, a mídia do evento. Foi muito, muito interessante ver. Tinha muita gente filmando, tinha muito fotógrafo profissional, tinha todo o tempo o Instagram dele. Se vocês não viram o Instagram, vão ver o Instagram, tem muita, muita coisa. E não só dos atletas principais, assim, das principais estrelas, de todos os atletas. Então, todos os atletas puderam ter o seu vídeo, ter sua foto muito bonita. Então, assim, eu gostei muito da mídia e também porque a mídia, né, a parte dos comentários, a parte das entrevistas, a parte do comentário era feita pela Gabriela Migala, que também é atleta, a Dani, a Anne e a Catherine, que também são atletas, e as entrevistas eram feitas pela maravilhosa Amy Breen, que é super gracinha, e assim, foi muito legal mesmo. Eu gostei muito da mídia desse evento. O terceiro ponto, o retorno da natação. Eu adoro os eventos que tem natação, acho muito massa, assim, apesar dos atletas não escutarem a gente quando estão nadando, mas eu acho bonito, eu acho uma parte plástica, e assim, foi diferente, né, assim, não foi na Bela Arena, foi na Suécia, né, na cidade de Helsingborg, mas também muito organizado, horário cumprido, e eu adorei ver a natação de volta, uma verdadeira manhã toda consagrada a natação. Muito legal de ver o Jonas Koski nadando no bicho, tem um motor nos pés, a Lucy Campbell também, assim, impressionante os dois, muito massa de ver, eu amei. O terceiro ponto, não podia deixar de falar do duelo de titãs, o duelo entre o nosso Guilherme Malheiros e o americano Tudor Magda no snatch, no PR de snatch. Essa prova foi simplesmente emocionante. Eu não vou conseguir descrever aqui a emoção que estava essa arena. Tava todo mundo em fogo, tava todo mundo gritando, tava todo mundo berrando e assim, todo mundo vibrando com
toda a barra que esses atletas levantaram. E o duelo dos dois, ainda mais porque o Guilherme estava aqui, o Tudor estava aqui, um fazia uma barra, outro fazia a outra, o Guilherme perde a barra de 150 quilos, o Tudor perde a barra de 150 quilos, o Guilherme faz 151, o Tudor faz 151, e aí nosso Guilherme Malheiros faz 153 quilos no snatch. Detalhe, com o ombro pôde, porque no dia anterior, o Gui, na prova de natação, quando ele tocou, né, a parede, né, da piscina, e deslocou ainda o ombro. Então, assim, era uma dúvida, será que o Gui vai conseguir levantar? Porque o Gui, a gente sabe, o Gui é muito forte, o Gui se destaca nessas provas. Mas o Gui foi lá e mostrou que sim, ele podia, 153 quilos, foi uma loucura. E foi legal que eles estavam no segundo hit, e a impressão que tinha acabado ali a prova, entendeu? Assim, acabou. Aí teve o terceiro hit ainda, mas todo mundo sabia que ninguém ia conseguir bater a marca do nosso brasileiro, porque foi um negócio assim de louco. E foi muito bonitinho os dois dando a entrevista, os dois se abraçaram no final da prova, os dois deram entrevistas juntos, assim, com muito respeito. O Tudor, assim, a impressão que a gente tinha é que ele estava muito feliz em ter competido com um ídolo dele, assim. O Guilherme Malheiros não deixa de ser um nome muito forte, assim, um nome de peso, né? Quando existe prova de carga, e eu acho que por tudo foi muito legal, assim, ter competido com alguém que ele admira. Então foi muito bonitinho, meu momento, um dos meus momentos favoritos, né? O outro momento insano foi a prova de ginástica. Foi uma prova super rápida, 5 minutinhos só, em que as atletas faziam um pequeno shot and run para mover uma bola, mostrando quantos rounds elas tinham feito, e tinha uma escada, né? Tinha um obstáculo de handstand walk. E a Andrea Solberg, ela não andou com as mãos, não, ela correu. Ela tava. E legal, porque assim, eu tava de um lado e ela tava realmente no primeiro corredor, realmente na minha frente. E foi impressionante. Eu não conhecia essa atleta, eu não conhecia essa capacidade que ela tinha nessa valência. E foi impressionante de ver assim a rapidez. A prova já foi impressionante, porque elas estavam muito rápidas e tudo. Mas quando a Andrea Solberg entrou, foi um negócio assim de doido. Então, para mim, foi um super momento a prova de handstand walk com a Andrea Solberg. Uma outra coisa que foi muito massa nesse campeonato foram os atletas. Assim, sou casada, muito bem casada, mas assim, não é porque a gente está de dieta que a gente não pode olhar o menu, como diz um grande amigo meu. Só olhei. E dentre os atletas, tinham muitos atletas bonitos. Inclusive, eu fiz um rios, vão ver no Instagram, eu fiz assim uma coletânea, se vocês estão curiosos. Mas os espanhóis, o que era aquilo? Tinham 2 espanhóis. O Aniole Kai, que é mais conhecido, que é simplesmente belíssimo, e o Daniel Camacho, que eu não conhecia. E assim, na prova de natação, eu fiz fotos, eu fiz vídeos, e aí esse atleta me chamou a atenção e eu fiz uma foto. Gente, eu publiquei essa foto no Instagram, nas mensagens, brasileiras e francesas, viu? Quem é? Meu Deus, Bianca, tu salvou meu dia. Bianca, eu ganhei meu dia, vou botar a foto aqui pra vocês verem, eu ganhei meu dia, quem é? E eu não sabia quem era. E vamos procurar. E eu olhava a foto assim que ele colocou que tinha, né, a foto oficial do World Fitness Project, e eu, não é ele não, porque a foto não condiz com a pessoa, a foto não tá muito bonita não, mas esse homem é belíssimo. Então, assim, o meu destaque, os atletas muito bonitos, mas os espanhóis, o que foi aquilo? Madre de Deus! Outro momento super, super emocionante foi a despedida da nossa diva, da nossa musa, Brooke Wells. Ela já tinha anunciado no Games que ela iria se aposentar e que o World Fitness Project, né, seria a sua última competição como atleta profissional. E lá a gente pôde ver a Brooke. Nossa, deu para vê-la de pertinho. Ela estava junto com a irmã dela, a Sydney, e tinham horas que elas estavam realmente uma do lado da outra competindo. Muito bonito, muito legal. A Brooke ganhou uma prova, então assim, acho que foi muito importante para ela. Ela estava muito sorridente, ela estava muito tranquila. Ela na última prova ela deu a entrevista, muito emocionada, foi aplaudidíssima. Isso emocionou, ela estava ali se segurando. A gente vê quando a pessoa está se segurando para não chorar, e foi muito bonitinho de ver. E assim, no final, eu tava louca pra bater uma foto com ela. Bati 2 fotos com a Sydney. E eu já tinha batido uma foto com a Sydney no Odapalooza, mas eu queria absolutamente bater uma foto com a Brooke, dar um abraço nela. E aí, assim, no finalzinho, tinha terminado tudo, tinha tido pódio, os atletas estavam ali no floor, e aí no
no finalzinho eu vi a Brooke, eu disse, Antônia, tava a Brooke, a Sydney, eu acho que a mãe delas. E eu, ai, Antônia, vamos lá, e a Brooke, eu tenho que ver a Brooke. E aí a gente foi, a bichinha cansada. Você vê assim, 4 dias de competição, mais um sorriso. Aí perguntou como é que eu tava, perguntou como era meu nome. Eu perguntei se eu podia bater uma foto. Ela, você gostou do caminho? Eles são muito educados. Aí eu disse assim, ai, gostei muito. Obrigado por tudo, assim, que você fez pelo CrossFit, assim, foi um prazer enorme te ver aqui. E ela, muito gentil, a gente bateu essa foto. Eu vou guardar com todo carinho minha foto com a Brooke Wells, essa diva Master Ultra Power. Ela é belíssima, ela é belíssima. E ao vivo ela ainda é mais bonita que nas fotos. Outra coisa que me chamou a atenção, o top máximo dessa competição foi o furacão James Sprague. Não te... Ele foi para lá para ganhar. Ele disse, botou na cabeça dele, vou ganhar, vou levar, e não teve para ninguém. Ele não, assim, ele tava com o cão nos coros, como a gente diz. Ele levou tudo, ele estava muito bem, ele não teve momento assim ruim. A única prova que ele foi, mais ou menos, foi a prova onde tinha a paralela HSPU, porque ele é um atleta muito alto, realmente é um exercício que ele tem dificuldade. Atletas altos têm mais dificuldade nesse movimento, mas assim, no resto ele tirou de letra, foi aplaudidíssimo, foi aclamadíssimo e se sacrou o campeão do World Fitness Project. E assim, na minha humilde opinião, né, para mim, ele foi o atleta do ano. Ele foi o atleta do ano, ele começou o ano ganhando o Odapalooza, ele terminou. Ele ganhou, ele foi pódio do Games, ele foi quase pódio do Rogue, ele foi pódio no World Fitness Project, ele saiu ganhando tudo. Então, assim, para mim, ele foi o atleta do ano. E alguma mídia também tá falando disso, mas enfim. Teve, acho que foi o Seven que elegeu o Jason Hopper, porque ele ganhou o Games, mas assim, no geral, foi o Sprague. Pra mim foi o Sprague. Outro top, pro meu top 10, é a gentileza dos atletas. Gente, eles são muito abordáveis, eles são muito simpáticos. Tem a parte do meet and greet, né, que eles dão os horários, as marcas dão os horários, ou o próprio World Fitness Pro para os atletas que são pro-card. Eles estão lá para falar com as pessoas, para bater uma foto. Nesse momento a gente não tem como conversar muito, porque tem muita gente. A área é uma loucura, assim, no mundo, né? A Sydney Wells com a Ella McAllister também foi um rumo de gente. Teve o Nick Matthew, teve o Victor Offer, o francês. O Victor deu para conversar um pouquinho mais, porque eu fui a primeira da filha e eu aproveitei para conversar. Mas assim, geralmente você diz uma palavra ou outra, ele sempre pergunta se você tá bem, se você tá gostando, né, e tudo. Engraçado que tinham as meninas atrás de mim reclamando, assim, ela sempre diz a mesma coisa. Como você tá bem, você gostou? Aí dá vontade de dizer assim, cunhã, tu quer que ela diga o quê? Pergunte o que é que tu faz da tua vida, se tu é casado, se tem filho, quanto tempo tu faz crossfit. Não, tem uma ruma de gente atrás de ti, então não dá, assim. Eles são extremamente educados, muito legal. E tem um momento assim que você consegue encontrá-los fora desses momentos, e quando você chega e pede uma foto, e se diz que é fã e pede uma foto, eles são sempre... Eu nunca tive um não, e nunca tive uma cara feia, né? Até meu amigo Antônio, ele brincou, porque na hora eu fiz uma foto com a Emily Hoff, adoro essa atleta, e a bichinha tava cansada, final do primeiro dia, e o meu amigo, ai Bianca, tu foi perturbar, não bateu foto, Bocó? E aí eu disse assim, vou sim, que eu adoro ela e tudo, e perguntei tudo, se podia, com jeito, ela, claro. E aí publiquei, botei o hashtag, o Tudormag da mesma coisa, e eles republicaram. Então, assim, eles não estavam com raiva, né? Assim, eu acho. Mas eles são muito educados. Então, quando vocês forem para uma competição dessa, não tenham medo, cheguem com jeitinho, né? Com um sorriso, sempre passa. E eles são muito, muito, muito abordáveis. Para terminar, o momento máximo, o meu melhor momento da competição, não poderia deixar de colocar quando James Sprague me deu um presente. Me deu a foto oficial dele, autografada, uma foto gigantesca, que tá lá em casa agora, com uma luta para trazer para a França. E legal, se vocês não viram, tem um vídeo aqui no canal que eu explico bem direitinho essa história. Não vou contar a história toda aqui, porque a história é longa, o babado, o lelê foi forte, tá certo? Mas assim, foi muito bonitinho, foram várias etapas até eu ganhar essa foto, então vão lá ver o vídeo, eu conto tudo o que aconteceu. E ele veio assim, ele me viu, e ele, Bianca, ele me disse meu nome, ele veio, eu queria te dar isso. E assim, eu tava tão emocionada na hora que eu não entendi direito o que ele falou, eu só disse que queria,
E o vídeo saiu, ele colocou o vídeo no canal do YouTube dele. Se vocês não viram, vão lá ver. Ele explica passo a passo como é que foi o World Fitness Project dele, muito legal. E aí, no finalzinho tem lá, ele mostrou, e quando a gente bota, né, a legenda, ele diz que eu tive um impacto positivo, que eu fui uma fã que motivou muito ele. Foi muito bonitinho, eu fiquei tão emocionada. Eu vou deixar aqui esse videozinho para vocês verem. E assim, ainda bem que ele não botou, mas eu chorei como uma égua no final, assim, uma cabra velha dessa de 50 anos nos couro, chorando igual uma criança, mas foi assim, de emoção pela gentileza, né? Eu adoro gente gentil, assim, eu adoro pessoas. Pessoas gentis me ganham, assim, não tem como. Então, assim, foi meu momento absoluto cinema dessa competição. You want it? Oh, yes! Okay, it's yours. Oh, Yeah, you made the most impact on me this weekend, and you're the coolest fan ever. So I want to give it to you. Can you get it home? yes, Okay. I can. Okay, if you need help getting it home, I can also ship it to you. But I figured you might want to take it with you now. Thank you so Of course. You're very welcome. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixa um like, deixa um comentário. Se você assistiu pelo YouTube, se você viu meus reviews aqui, tem os reviews de todos os dias. Vão lá ver. Ó, deu um maior trabalho, porque eu faço meu conteúdo em francês, mas dessa vez eu disse, não, vou fazer em português também. Então foi assim, trabalho duplo. Tem uma amiga minha que diz assim, não, faz em português e depois passa por uma IA para fazer em francês, mas não, é tão impessoal, assim, é tão... Nem testei, fiz e é assim mesmo. Então, vão lá, valorizem o trabalho, tá certo? E até breve, com mais vídeos legais aqui nesse canal que fala de CrossFit. Beijo, beijo, tchau, tchau.